14 de dezembro. Uma noite em que os amigos se encontram. Um show com a marca Imperial FM. Em comemoração aos 28 anos da rádio que faz a sua alegria. Todos os dias. E pra apaixonar as nossas majestades. Caio Costa. O pai da criança chegou, meu filho. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar a minha linda bela Marcelo e Rayane. Marcelo quem tá traído é meu coração que é traíra. E pra agitar a galera, a energia contagiante da Bahia. Não diga que valeu, o nosso amor valeu demais. Nossos parceiros, Vodka e Trova, Arroz, Fazenda e Moeda, Mercadinho Popular em Barra, Online Telecom, Star Life Lingerie em Piripiri, Faculdade Cris Papi, Caio Costa. Foi amor, pra mim foi amor. Marcelo e Rayane. Lembro do primeiro beijo que você me deu, as juras de amor sobre a benção de Deus. e Nairê. Dizer que te ama, esse cara quem é, diga. Esse cara sou eu. Aniversário de 28 anos da Imperial FM. Na Praça Domingos Mourão Filho. 14 de dezembro. Imperial FM, 28 anos. O sonho do deputado Gerson Mourão. Redação da cidade. Os acontecimentos que são notícias. A informação com credibilidade. Redação da cidade. Agora em Pedro II, 10 horas mais 3 minutos. Uma equipe de resgate que trabalha sobre os escombros do edifício Andréa, que desabou em Fortaleza, no estado do Ceará, retirou um corpo do local já na manhã desta quinta-feira. O terceiro dia de busca, segundo informações do comando do Corpo Bombeiro do estado do Ceará, a quarta vítima morta após o desabamento ocorrido na última terça-feira seria de um homem. Por volta das 6h45, os socorristas usaram uma lona para cobrir o corpo, que após o resgate foi levado para a perícia forense. Durante a noite, o trabalho dos bombeiros ficou mais intenso após o registro de um contato com uma vítima soterrada. Voluntários fizeram orações e chegaram a aplaudir o trabalho dos agentes. Dados oficiais até o momento de mortes confirmadas: Frederico Santana, de 30 anos, era entregador de água e estava em um mercadinho ao lado do local do desabamento. Uma segunda vítima ainda não identificada seria uma mulher que ainda está sobre os escombros. Ela ainda não pôde ser resgatada, o corpo dela não pode ser resgatado ainda pelos bombeiros. Uma terceira vítima, uma senhora de 81 anos, seria Isaura Marques, é a avó do primeiro homem resgatado, aquele que fez a selfie para tranquilizar os familiares. E a quarta vítima, a desse homem que até o momento não foi aí identificado, foi retirado na manhã de hoje. Segundo informações, ainda há 6 pessoas desaparecidas. Até essa quarta-feira última, a Justiça Eleitoral contabiliza o recadastramento biométrico de mais de 109 milhões de eleitores em 26 estados e Distrito Federal e residentes também no exterior, que corresponde a cerca de 74% dos 147 milhões de eleitores brasileiros. A biometria é uma tecnologia empregada pela Justiça Eleitoral que permite identificar o cidadão que, de modo seguro e eficaz, por meio da impressão digital, fotografia e sua assinatura, pode identificar o eleitor na hora do voto. Desde 2008, quando a biometria começou a ser implantada pela Justiça Eleitoral, o processo de identificação do eleitorado vem evoluindo ano a ano. Segundo informações para as eleições de 2020, eleições municipais, a Justiça Eleitoral espera ter cadastrado a biometria de cerca de 117 milhões de eleitores, concluindo a coleta das impressões digitais. O estado do Piauí é um dos estados que já está praticamente finalizado esse processo de biometria de recadastramento para com seus eleitores. A Caixa Econômica Federal libera a partir de amanhã, 18 de outubro, os saques de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS para quem não é correntista da Caixa.
quem não tem conta na Caixa e que nasceu no mês de janeiro. Trata-se de uma nova etapa desse saque que começaram a ser efetuados em setembro e alcançaram primeiro os correntistas, ou seja, quem tem conta com crédito automático nas suas contas. Nesse primeiro lote de não correntistas, 4,1 milhões de pessoas devem retirar o total de 1,8 bilhão de reais. Mais detalhes a respeito aí deste assunto, como proceder, quais documentos se deve fazer, nós estaremos logo mais no Jornal da Imperial. E falando agora de esporte, ontem tivemos rodada com muitos gols do Campeonato Brasileiro Série A. O CSA em casa empatou com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro continua sua sina de não vencer há muitos jogos. O Grêmio perdeu em casa pro Bahia. O tricolor baiano venceu aí a equipe do Grêmio lá em Porto Alegre. Já a equipe do Cruzeiro venceu depois de vários jogos, venceu o São Paulo por 1-0. O time do Goiás empatou com o Corinthians em 2-2 e o Vasco venceu o Botafogo no Clássico Carioca por 2-1. O time do Palmeiras, ao apagar das luzes, Felipe Melo salvou o Palmeiras do empate, né? Que para ele seria derrota. Um empate com o Chapecoense dentro de casa, apesar da grandiosidade do esforço da equipe da Chape, mas o Palmeiras precisava da vitória e aos 54 do segundo tempo, Felipe Melo foi o salvador da equipe do Palmeiras. E no jogo entre Fortaleza e Flamengo, o destaque foi 1 minuto de silêncio. Tivemos aquele mosaico que o Jorge Jesus disse: eu não entendi aquele mosaico do Cristo lá, né? E o time do Flamengo venceu aí o Fortaleza por 2-1 e teve gol dele, Gabigol, né? Marcando aí aos 38 do segundo tempo. Com a vitória, o Flamengo se firma ainda mais na liderança, 61 pontos. O Palmeiras com a vitória chegou a 53. O Santos joga hoje, tem 48, é o terceiro colocado. Com o jogo empatado com a equipe do Goiás, 2-2, o Corinthians chegou a 44 pontos. E o São Paulo continua na quinta posição com 43 pontos. Jogos de hoje pela Série A do Campeonato Brasileiro, nós teremos aí o Santos e Ceará, Avaí, Internacional, Fluminense e Atlético Paranaense. O Redação da Cidade retorna às 5 horas, 11 horas, destaques do Jornal da Imperial e outras informações e entrevistas ao meio-dia no Jornal da Imperial. Redação da Cidade. A informação com credibilidade.